Olá, minha gente, professor Nelson Sartor aqui de volta com vocês. Agora, trabalhando com vocês mais um elemento, e agora muito importante, são as conjunções. Vamos falar um pouquinho sobre elas, de uma maneira geral, para a gente compreender a relação semântica. Porque é muito importante você saber quando eu uso, para que serve, que é para eu poder dar versatilidade à minha redação. Eu sei muito bem, eu uso as estruturas, mas é preciso reconhecer para evitar algumas confusões que são possíveis. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Veja, vamos começar falando sobre as conjunções, mas eu vou sumir, veja só por quê. Porque eu vou trabalhar com vocês um quadro bem completo e eu vou ficar na frente, isso daí vai atrapalhar. Tá bom? Podendo, eu volto um pouquinho depois. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre as conjunções coordenativas. Pessoal, o que é importante saber? Quando eu tenho coordenada, eu tenho duas ideias, tá? Que se unem por uma afinidade. Tá bom? Então existe uma afinidade que as une. Então, por exemplo, o que é aditiva? Aditiva é a soma, tá bom? É a soma, então veja só. O número 16 é par e sua raiz quadrada é 4. Veja que eu tenho duas informações, a primeira é essa, a segunda é essa. Eu somei uma com a outra através do meu E aditivo, tá? Então eu poderia dizer, o número 16 é par, sua raiz quadrada é 4. Eu poderia dizer, o número 16 não é ímpar e nem sua raiz quadrada é 3. Ué, o que eu fiz? Eu estabeleci duas negações dentro dessa estrutura, tá bom? Por isso eu tenho adversativa. Pessoal, o que é aditiva? É quando eu tenho uma informação positiva mais uma informação positiva. O que é adversativa? É quando eu tenho uma informação positiva mais uma informação negativa. Quando eu tenho positivo mais positivo ou negativo mais negativo, eu sempre terei positivo, eu sempre terei positivo. Então, daqui, a minha ideia de adição. Tá bom? Quando eu tenho positivo mais negativo, não tem jeito, eu sempre terei negativo. Sempre eu vou ter uma ideia de contrariedade. Então, por isso que eu tenho oposição. Veja só. Ele estava com muita fome. Não conseguia engolir comida de tão nervoso. Percebe que quem está com fome engole? Mas eu coloquei o mas aqui, que é para dar uma ideia de oposição ou contrariedade. Tá bom? De contrariedade. O que é alternativa? Pessoal, alternativa é quando eu estabeleço dois elementos que não se relacionam. Até aí, a alternativa não importa se uma é positiva ou outra é negativa, porque essa relação já desapareceu. O que eu tenho? Vejam as estruturas. Ou, ora, quer, seja, nem, já. Então, olha só. Ou aprendemos a conversar, ou teremos que nos separar. Então, nós temos aqui duas relações sendo estabelecidas. Concorda? Olha só. O que nós temos aqui presentes nessa relação? Primeira estrutura. Aprendemos a conversar. Segunda, teremos de nos separar. São duas coisas, vejam só. Ou a gente faz uma coisa, ou a gente vai ter de fazer a outra. Então, as conjunções alternativas determinam que ou uma acontece, ou outra e não as duas ao mesmo tempo. Tá? A gente conversando e ter de se separar, não. Se conversa, não se separa. Tá? Mas eu posso eliminar essa primeira, nesse caso. Ou seja, aprendemos a conversar ou teremos de nos separar. As demais não. Ora aprendemos, ora nos separamos, seja aprendendo, seja se separando, nem aprendemos, nem nos separamos, nem uma coisa, nem outra. Então, o que eu faço? Eu estabeleço essas relações
trabalhando principalmente essa ideia de alternância, tá bom? Vamos lá. Conclusão e explicação são duas relações que se complementam, tá bom? Então eu posso dizer, ó, que essas duas relações aqui, elas se completam. Isso quer dizer que toda vez que eu tiver uma conclusiva, junto eu vou ter uma explicativa, só que não classificada. Porque eu sempre tenho o seguinte, lembre-se disso, a minha oração que tem a conjunção, então eu vou marcar ela aqui pra gente com marca-texto, ó, as orações que têm as conjunções são as que recebem a classificação. Lógico que nós estamos falando agora sobre conjunções, mas vejam, não está aqui a conjunção, sempre liga a oração posterior, ó. Sempre eu ligo a oração posterior. Sempre a oração posterior. Tá? Por isso que essa primeira aqui, ó, acaba sendo dispensável. Então, o que eu sei dentro dessa relação? Deixa eu voltar para a minha caneta. Eu sei que quando eu tenho essa estrutura, e aqui na verdade eu vou corrigir uma coisa rápida, porque começa por aqui, já que a minha conjunção está só deslocada. Então veja só o que acontece aqui dentro desse elemento. Então veja só. Quando eu tenho assim, ó, a prova estava fácil, é uma ideia. Fomos, pois, muito bem. O que eu tenho aqui? Uma conclusão. A prova estava fácil, conclusão. Fomos bem. Tá bom? Fomos bem. Nessa de baixo, eu tenho o seguinte, não vá sem mim, tá? Não vá sem mim, que eu ficarei triste. Perceba que ficar triste é a justificativa para que você não vá sem ele naquela estrutura. Então, o que nós temos aqui? Uma relação estabelecida. Toda vez que eu tiver, por exemplo, aqui, ó, uma explicação, uma oração explicativa, essa daqui vai ter valor de conclusiva. Se eu tiver aqui uma conclusiva, essa vai ter valor explicativo, tá? Então é sempre estabelecer, poxa, uma completa a outra. O que é importante você entender? Que a explicação é uma justificativa. Tá bom? É uma justificativa da ideia que ele traz. Ó, não vá sem mim. Qual que é a justificativa? Eu ficarei triste. É isso que justifica você não ir. Tá? Eu fico triste por quê? Porque se você for sem mim, se você não for, não fico. Então a explicação da minha tristeza é você ir sem mim. Tá certo? Então nós temos aqui, ó, as três estruturas de sentido para que a gente possa trabalhar essas relações. Essas são coordenadas. Eu chamo atenção especial para a adversativa em função do que nós vamos ver agora. O que nós temos agora? Subordinadas adverbiais. Isso significa que elas têm função de advérbio. Mas quem determina o sentido delas é a conjunção. O sentido vai aqui representado, é representado pelas conjunções. Tá bom? Então, olha, até posso fazer assim, ó, pelas conjunções. Ela que estabelece. Então, vejam só, o que eu tenho aqui, ó, causa. O que é causa, antes de mais nada? Indica o motivo do fato da oração principal, ou seja, o que é causa? Causa é o gerador de problemas. Então, vejam só, eu não tenho minha conjunção aqui, ó, então, como estava cansado, foi ao médico. Então vamos lá, vamos ver o que nós temos. Olha aqui, ó. Estava cansado, tá? É a causa, vamos voltar para minha caneta, de ir ao médico. Foi o que determinou minha ida ao médico, tá bom? Então gerou, estar doente me levou ao médico. Essa é o que? A causa. E o que é essa daqui? Essa daqui é a
consequência. Isso significa que sempre teremos uma relação de causa associada a uma consecutiva, porque as relações de causa e consequência se completam. Sempre eu terei causa introduzida por uma conjunção, a ideia de consequência estabelecida, deixa eu até mudar a seta aqui, ó, de consequência estabelecida por essa, tá? Ó, causa, consequência, tá bom? Sempre assim, quando a gente for ver a consecutiva, a gente vai ver que ao lado dela vai ter a causa. Importante você saber o que é causa, é o gerador de problemas, tá? Depois, comparativa. Pessoal, o que eu tenho que entender com uma comparação? Ela indica uma relação entre dois elementos. Uma oração subordinada e outra oração principal. Sempre assim, sempre. Então, veja, eu tenho minha partícula comparativa. Então, vamos lá. Vamos determinar a nossa oração. Está aqui, ó. Como um garoto mimado. Ótimo. O que você sabe disso daí? Vejam, o meu como é uma relação comparativa. Tá bom? Mas eu tenho assim, ó. Ele sempre se comportou como um garoto mimado. O quê? Vejam que o meu verbo aqui, ó. Como um garoto se comporta. Então, eu estou comparando ele a um garoto. Essa aqui é a relação de comparação, tá bom? Só que importante você entender que muitas vezes o verbo fica suprimido, tá bom? O verbo fica subentendido. E é possível, uma questão do quê? De concisão, não é não? Uma questão de economia, vocabulário. Eu posso fazer isso? Posso, mas eu estou comparando. Vejam as ideias. Eu posso fazer uma comparação de superioridade, mais do que, menos do que, ou então de igualdade. Tá bom? Aqui, ó. Tanto como, tão quanto. Tá bom? Então, o que eu tenho nas comparativas? Igualdade. Superioridade. E inferioridade. Tá bom? São as três relações existentes. Pessoal, a concessão é, na verdade, a grande sacada de quase todo o trabalho que a gente faz com oração subordinada. Porque a concessiva, lembrem-se que nós vimos, olha só aqui, a adversativa, que foi o que eu falei que eu ia chamar a atenção, eu quero agora que você se lembre disso. A oração concessiva, ela indica uma ideia de oposição também, então ela também é contrariedade. Só que ela é uma contrariedade branda. Ela é uma exceção. Opa, eu fiz de excesso, hein? Excesso é com 2 S. É exceção. Olha só, né? Tem que lembrar. É uma exceção à regra. Não? Sempre lembrar. Exceção eu tenho com C cedilha e excesso, não é muito, então eu ponho 2 S. Tá bom? É a exceção à regra. Então vejam só o que ele estabelece aqui, ó. Embora estivesse cansado, assisti a aula até o fim. Perceba que estar cansado é justificativo para você ir embora? Falou, mas mesmo assim eu fiz uma concessão. Tá bom? Ou seja, eu fiz abri uma exceçãozinha aqui, ó. Tá bom? Ah, merecia, eu fiquei pronto. Então a concessiva traz essa relação. É você entender que ela é uma contrariedade, só que mais branda. Depois, condição. Pessoal, o que é uma condição? Vamos sempre entender que ele é uma hipótese. Só que toda vez que eu tenho uma hipótese, eu tenho uma dúvida. Não é assim? Se eu tenho uma dúvida, eu tenho uma possibilidade. Né? Então, entender o que a condição representa, tá bom? É uma hipótese, é uma possibilidade, mas é uma dúvida. Então, vejam só, vamos colocar o acento aqui em dúvida. Olha só, ele não poderá cursar este módulo. Muito bem, então vamos grifar. Tá? A menos que
haja alguma desistência. Percebeu o que aconteceu? Que aqui, olha, foi a condição. Se houver alguma desistência, ele poderá cursar o texto. Não havendo, ele não poderá cursar. Então, a condição é haver desistência. Se houver, na hipótese de haver, caso haja, tá? Isso vai acontecer. Depois, a próxima, conformativa. Minha gente, é muito comum as pessoas se confundirem com essa ideia. O que é conformar, minha gente? Ó, conformar indica a ideia de acordo, tudo bonitinho, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, ó. Conformar é dar a forma. Ou seja, determinar como deve ocorrer. Eu posso dizer que é mandar. Como assim? Todo mundo acha que conformar é aceitar. Eu quero que você perceba que não é isso daí, não. Vejam, tudo aconteceu como eles haviam previsto. Cadê a aceitação? Não tem nada de aceitação aqui, não. Essa estrutura aqui, ó, determinou o que aconteceu. Então, isso daqui foi o comando. A previsão, o resultado, foi o acontecimento. É como se eu dissesse, fizeram tudo como eu mandei, como eu pedi, como eu implorei. Importa se eu mandei, pedi ou implorei? O que determina é que essa oração aqui, a oração conformativa, ela comanda a oração, os fatos da oração principal. Tá? Então há um comando em relação a essa. Tá bom? Isso que é conformar. O pessoal coloca o de acordo com, porque toda vez que servir, você pode dizer que ela é conformativa, mas é importante você traduzir a ideia do que está acontecendo também. Pessoal, nós não falamos da causa aqui, ó. Causa, o que eu tenho na causa? Sempre o gerador de problemas, sempre junto com a consequência. Agora chegou a hora de falar sobre a consecutiva. O que ela é? Então, olha, você indica um fato resultante do fato da oração principal, ou seja, é o problema gerado pela causa. Tá bom? Então nós temos aqui o quê? Veja só. Tanto se esforçou que conseguiu ser aprovado nos exames. Então vamos lá voltar para a canetinha. Pessoal, concorda que ser aprovado nos exames é o resultado e o esforço é o fato gerador? Então aqui, ó, nós temos o quê? A consequência de se esforçar. O esforço gerou a conquista, tá bom? Então, essa é uma relação importante que deve ser observada sempre. Por quê? Porque ela está estabelecendo a relação importante dentro desse contexto, tá bom? Então, sempre lembre disso. Toda vez que eu tiver uma causa, eu tenho uma consequência. Quais são as relações? Agora eu vou estabelecer um outro valor, que é o quê? Toda vez que eu tenho causa, eu digo assim, ó, ela ocorre antes, tá bom? Como assim, ó? Como estava doente, foi ao médico. Concorda que estar doente é antes? Ir ao médico é depois? Então tem uma relação temporal. Então a causa sempre vai ocorrer antes. Então quais são os elementos importantes para eu determinar causa e consequência? Tá? Sempre eu tenho uma ação anterior, causa. É o quê? Um tempo anterior que gera o efeito posterior. Tá bom? Ó,
anterior e posterior. Então é importante estabelecer essa relação para a causa. Consequentemente, quando nós chegamos às consequências, o que eu tenho aqui? Ó? Ocorre num tempo posterior, tá? Então, olha só, vejam o que aconteceu aqui, ó. Tanto se esforçou, o esforço aconteceu antes, tá? Conseguiu ser aprovado. Ser aprovado ocorreu depois. Então nós temos o esforço gerou, o esforço aconteceu antes da aprovação. Foi o esforço que gerou a aprovação. Então eu tenho duas condições. Não basta acontecer antes, ele tem que acontecer antes e gerar o que veio depois. E isso sim é uma relação de causa e consequência. Vamos lá. Voltar para minha caneta vermelha. Final. Lembrem-se disso. O que indica a finalidade, tá, da oração? Ela indica o quê? Um alvo, um objetivo a ser atingido. Tá bom? Então, sempre você vai... Olha a expressão de fim, tá? Eu tenho o para que, eu tenho pura e simplesmente o para, tá? O porquê, o que é para poder estabelecer essa relação final. Então, olha só, estude bastante, e aí a gente vai construir com o nosso marca-texto, para que consiga uma boa classificação, tá bom? Então, veja bem, o que eu tenho aqui? Volto para minha caneta. Eu não tenho uma relação final? Qual que é o meu objetivo? Tá? Olha aqui, ó. O meu objetivo é o quê? A boa classificação. Para isso que eu faço? Eu estudo. O estudo é que vai levar à classificação. Então a minha finalidade é essa. E lembre-se, porque eles adoram cobrar essas construções aqui, ó. O para, lembre-se que eu falei? Sempre indicando uma ideia de finalização. E as últimas aqui, ó. A proporcional. Vamos lá. Proporcional, pessoal, o que é? É uma relação numérica, não é assim? Em que eu posso determinar o quê? Diretamente ou inversamente proporcional, tá bom? Então é uma relação que eu estabeleço. Quanto mais, quanto mais, menos. É a proporção, não é assim? Então, a proporção que, à medida que, quanto mais, quanto menos, menos e conforme. Agora eu vou chamar a atenção dessa relação aqui, ó. Vou lá colocar meu marca-texto, ó, a medida que. E vou marcar para você com a caneta azul. Esse A. Opa, não é isso daqui não. Que eu errei. Eu quero a minha caneta aqui, ó. O A. Medida que. Por que eu chamo a atenção do a medida que? Eu vou mostrar para você. Ó. Volta uma, volta duas e tá aqui, ó. O na medida em que. Tá? E vou marcar o na medida em que é para você não esquecer. Perceberam a semelhança entre os dois? É justamente por causa dessa semelhança que nós temos de tomar cuidado. Vejam só o que acontece dentro desse contexto aqui. Eu pego e faço o seguinte. Vamos lá. Sentíamos mais calor à medida que avançávamos para o interior. Então, olha só. Quanto mais avançamos, mais calor sentimos. Se eu escrevesse essa mesma frase assim, olha só. Vou escrever aqui em cima. Sentíamos mais calor. E agora, ao invés de a medida que eu coloco na medida em que avançávamos,
para o interior, o que eu estou dizendo com essa representação é o seguinte. Eu estou dizendo o seguinte. Sentíamos mais calor na medida que avançávamos, eu estou dizendo que avançar é o gerador do calor, ou seja, é a causa de sentir calor, tá? Na de baixo, à medida que eu estou dando a proporção, quanto mais avanço, mais calor sinto. Quando eu uso na medida em que, eu digo sinto calor porque avanço. Então elas são muito semelhantes, mas elas têm sentido completamente diferente. Você tem de ficar atento a isso, tá bom? Veja só, a nona são as conjunções temporais. O que elas indicam? A relação de fato é uma relação o quê? Aqui, ó, de tempo, em relação, ou seja, é cronológica. E simples de entender, né? Ó, mal amanhece, muita gente vai à praia em busca de peixe. Então, o que eu tenho aqui? O momento em que o fato ocorre. Amanheceu, o que a gente vai ter? Gente indo buscar peixe. Então, estabeleci uma relação de tempo? Sim, simples, fácil de estabelecer, tá? Posso dizer, por exemplo, quando amanhece muita gente vai, enquanto amanhece as pessoas vão, logo que amanhece muita gente vai à praia, assim que amanhece, sempre que amanhece as pessoas vão, tá? As pessoas vão à praia desde que o sol nasce, tá bom? Então eu estou dando que um limite de tempo nessa construção, tá bom? E o último elemento nosso, que são as conjunções integrantes que e se, que sempre vão construir o quê? Orações subordinadas substantivas, tá bom? Então, veja só o que ela representa. Nós queremos que você compareça à festa de despedida. Perceba que a gente colocou aqui, ó, nós queremos isso. Então, eu sempre que tiver a conjunção integrante, lembre-se, não é um que, eu não posso substituir por o qual. Ó. Nós queremos o qual você compareça, não serve. Isso significa uma coisa, que o que eu tenho aqui, vamos marcar, é a minha oração substantiva. É uma oração subordinada, tá? Substantiva. E aí, o que isso daí representa? Que tudo o que ela representar vai ser a classificação. Vejam só, nós queremos quem quer, não quer algo, então eu tenho um verbo transitivo direto. Eu não quero isso que está aqui embaixo. Quem é isso? Isso é o meu verbo transitivo direto. Então toda essa oração aqui, ó, equivale a um objeto direto. Então, o que a conjunção integrante faz? Ela introduz uma oração que equivale a um substantivo, e esse substantivo tem a sua função sintática, que é o que vai dar nome a essa oração. O que eu tenho de saber? É o quê? Apropriadamente utilizar essa conjunção, saber que ela funciona como um termo que, principalmente, não pode ser separado por vírgula. Eu posso separar o sujeito do verbo ou o verbo do seu complemento. Aqui eu não tinha a expressão queremos que, você queremos isso. O isso é objeto direto, mas ele na verdade representa toda aquela oração. Então toda aquela oração é objeto direto. Eu não posso colocar uma vírgula antes daquele que, porque eu estaria separando o verbo do seu complemento. Saber usar, saber reconhecer, vai permitir que você construa um texto bem claro e não cometa erros básicos de pontuação. Tá certinho, minha gente? Até daqui a pouco, com mais aula para você.